Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça. Apresentação: Sônia Hoffmann e Eduardo Fernandes Paes. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça. Hoje, um vídeo especial, um convidado, nosso primeiro convidado desde a nossa estreia aqui no YouTube. Estamos falando com o professor Henrique Miranda, do Rio de Janeiro, professor de História, que vem, junto conosco, falar sobre um aspecto bem interessante. A linha do tempo do olhar para o outro. Vamos falar de vários aspectos, de como a pessoa com deficiência foi vista desde o início da humanidade até nossos tempos, onde por vários períodos ou ela foi superestimada ou subestimada. Será um papo bem interessante. Mas antes, vamos nos apresentar, como sempre. Eu sou o Eduardo Fernandes Paes, sou um homem de pele clara, cabelos escuros, rosto arredondado, uso óculos escuros e estou com uma blusa onde está escrito: ser espírita é ser inclusivo. Sônia? Olá, pessoal. Eu sou a Sônia Hoffmann. Eu sou de pele clara também. Estou usando óculos, tenho cabelos curtos, estou com uma camiseta preta escrita: ser espírita é ser inclusivo. E nós temos também agora, e vamos apresentar, o nosso amigo, professor de História, o professor José. Não é José, é Henrique José Miranda. Olá, tudo bem, Henrique? Olha, é uma alegria, um prazer estar aqui, né? E agora surpresa, sou o primeiro convidado. Olha só que honra! E eu também vou me descrever. Eu tenho o rosto arredondado, sim, não tanto como o Eduardo. Sou de pele clara, estou vestindo a camisa azul e uso óculos de grau. Vamos então começar pelo nosso convidado. Henrique, o que você nos traz hoje sobre esse assunto tão interessante, né, tão importante para os nossos ouvintes, nossos internautas que estão nos assistindo? Entendimentos, essa contextualização toda de como era olhado e de como é olhado para o outro desde a nossa linha do tempo histórica. É interessante pensar, Eduardo e Sônia, que o olhar para o outro, durante 99% do tempo da história que nós estamos aqui no nosso planeta, foi um olhar bem egoístico para a nossa sobrevivência. A gente não pode julgar a história, aqueles que viveram, que nos antecederam, a gente não pode julgar, aliás, a gente não pode julgar nem agora. Mas com um olhar especial para a antiguidade, justamente para a pré-história, há 2.500.000 anos atrás, quando nós começamos a dominar os instrumentos e começamos a dominar o fogo, os nossos povos eram caçadores, eram coletores, basicamente coletores, e vamos dizer, não havia tempo de olhar para o outro, era sobrevivência, né? Era uma lei onde eu tinha que comer o máximo possível daquela região até se esgotar. Aquela região se esgotando, eu tinha que ir embora, porque não havia mais comida. E eu tinha que dar sorte. É interessante, não é, Henrique, porque era também um tempo de aprendizagem. Era, ao mesmo tempo, um olhar que estava se olhando muito para si, mas também estava se aprendendo a conviver com uma nova experiência, a experiência de viver na Terra, não é? Então, era necessário, era um tempo necessário, não é? E o que me fascina muito, e aí a gente parte para a doutrina espírita, foram esses primeiros missionários dentro das suas características de um mundo pré-histórico,
né, sensibilizando esses povos que estavam ali em pleno aprendizado, em pleno essa experiência, e por que não nós que passamos pelo mundo primitivo, é claro. Então, bem interessante essa sua observação, Sônia. Então, nós estávamos à mercê dos perigos, nós não tínhamos fogo, nós não tínhamos armas, e basicamente a gente tinha que correr para salvarmos as nossas vidas, e não havia tempo de carregar ninguém. Então, basicamente, essa a nossa vida, até que nós... E aí, olha, Sônia, o mérito basicamente deve ser das mulheres, porque as mulheres que descobriram a agricultura, porque eram elas que eram as responsáveis pela coleta, basicamente, e elas devem ter descoberto que a semente que caiu ao chão, quando elas faziam, né, toda a peregrinação, porque a coleta era feita sazonal em diversos pontos, quando elas voltavam àquele ponto, elas viam que aquelas sementes que caíram estavam brotando e cresciam, e tinham frutos. Então, basicamente, as mulheres descobriram a agricultura, têm esse mérito. Com a agricultura... Isso é bastante interessante, que esse nomadismo todo, não é, muitas vezes as pessoas olham e pensavam que era somente uma questão de perversidade, de deixar os mais fracos, os mais idosos, ou as crianças, ou as pessoas com deficiência que ficassem em locais. Mas muitas vezes é porque realmente não havia condição de levá-los, ou eles mesmos entendiam que eles não podiam acompanhar o grupo, não é? Porque era tudo muito rápido. Então, algumas vezes, realmente havia um acordo entre eles, não é? Um acordo, vai, segue teu caminho aí, porque eu não vou poder te acompanhar. Isso era a lei da sobrevivência, que se traduz pela lei do mais forte, não é, Henrique? Sim, Você, Eduardo, pode falar. A partir, né, disso, da lei do mais forte, até quando isso durou e começou a haver mais sensibilidade pelas pessoas que tinham alguma espécie, algum tipo de deficiência? Eu gostaria até de contemporaneizar esse comentário, porque era o normal. Era o normal. Como a gente tem agora, a gente está buscando um novo normal na sociedade, o normal, como Sônia falou, era realmente o abandono para que pudesse haver a sobrevivência do grupo. Agora, Eduardo, o homem começou, então, a humanidade começou a se sedentarizar. Né? Não é o que a gente faz hoje em dia de não fazer exercícios. Né? É o quê? A gente começou a se fixar, a gente começou a ficar parado no só ponto, graças à agricultura. E o que acontece é que aí a gente só tem especulações, não temos registros, mas o que acontece é que com essa parada, com construção de aldeias, a construção de casas rudimentares, com uma certa segurança alimentar e até uma certa segurança do próprio indivíduo, nós começamos a ter um novo olhar para esta pessoa que estava ao nosso lado e que não tinha os padrões que as pessoas tinham de visão, de locomoção, de audição. Então, eu acredito, né, isso aí é uma especulação, mas que este novo olhar tenha sido lançado com a sedentarização da humanidade. Mesmo porque, desde essa fase inicial, muitos combates, muitas realizações foram acontecendo, não é, Henrique? E se percebeu, bom, muitos homens nas lutas, ou mesmo naqueles movimentos mais bruscos, eles ficavam mutilados ou, de alguma forma, eles ficavam prejudicados para lutarem, mas começaram também a perceber, bom, se eles não podem mais lutar, se eles não podem mais proteger o nosso povo nas lutas, mas eles podem auxiliar com conselhos, contribuindo para o crescimento dessas comunidades. E também este olhar para as mulheres, não é? As mulheres trabalhando, fazendo. Então, havia um crescente, as diferenças e as deficiências começaram a ser vistas com uma outra forma de utilidade, de participação
na comunidade, não é? Eu acredito, Sônia, e o seu raciocínio não está errado, mas eu acredito que este olhar para aquele com a deficiência não tenha sido tão cedo assim, pelo menos nesta época, né? Mas o olhar para o ancião, sim. O ancião, né? E vamos lá, né? O ancião, na época do Neolítico, e já nas bordas da história antiga, a gente está falando de 4.000, 5.000 anos atrás, desculpa, 5.000, 6.000 anos atrás, o ancião é aquele que chegava aos 40 anos. Então, a média de vida nessa época é 18, 20 anos. Mas o ancião, sim, o ancião, com certeza, isso há registro, que ele chegava e havia um respeito muito grande. E a terceira idade, a gente sabe que há uma série de deficiências quanto à visão, quanto à locomoção. E o ancião era muito respeitado, tanto que já a construção dessa pré-história para o período antigo, nós vamos ter o templo como um poder central político, social, e o ancião ele vai fazer parte desse poder central pelo acúmulo da experiência e vivência naquela sociedade. Então, o ancião, sim, o ancião, com certeza, com registros já feitos, né, pela história, ele vai ser aquela pessoa respeitada, apesar de todas as suas limitações. Isso é bastante importante, que a gente possa entender que houve uma linha do tempo na valorização do outro, não é? Nós saímos aquela questão mais egocêntrica, não é, do eu para o eu grupo mais próximo, família, mas também aos poucos foi indo para o eu comunidade, não é? E essa valorização, ou não exatamente somente uma valorização, mas um entendimento de que existiam possibilidades da outra pessoa também colaborar com alguma coisa. Mas isso não significa que fosse valorizado, não é? Bom, era um trabalho, talvez um trabalho subestimado, mas de alguma forma era útil. Então, quando o Eduardo inicia falando que ao longo do tempo houve superestimações e subestimações da pessoa com deficiência e das pessoas com diferença como um todo, nós podemos entender também isto, não é? Muitas vezes se deu um supervalor, assim como também se colocou essas pessoas numa posição subalterna. Não é, mas percebendo que elas poderiam de alguma forma participar. E é claro que de uma forma mais afetiva, mais emocional, isso mexia na autoestima da pessoa. Afinal, não é eu de um grande guerreiro, ou de um grande líder, ou de um chefe, ou de um proprietário, passei a uma situação diferenciada, mas também esse respeito que muitos foram adquirindo, isso é bastante importante. Pessoas conquistaram o respeito, conquistaram de alguma maneira as viabilidades de poder participar das comunidades, de ser ouvida ou de prestar algum tipo de trabalho que fosse mais valorizado. Mas isso tudo foi, e a história nos mostra o quanto precisou de conquista, uma conquista que aconteceu desde o passado e que até hoje também. Todos nós, até hoje, temos de conquistar espaços, não é? É importante. Interessante, Rick, é ver que até hoje a sabedoria, o conhecimento dos anciãos, né, o respeito também, em alguns povos orientais, até hoje existe, né, mantido esse respeito a esse conhecimento, a essa sabedoria adquirida durante os tempos. Agora, Sônia e Eduardo, como eu disse, não há registros, né, que possam comprovar
que, desde da transição dos coletores para os sedentários, né, que houvesse